E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para estudar o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, retornamos aqui com muita satisfação para continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar. Estamos no capítulo 11, Notícias do Plano, e no último programa nós comentamos o que Ulisses está informando a André Luiz, dizendo a ele que a instituição Nosso Lar é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e hierarquia. Falamos da necessidade em nós da hierarquia e da ordem e da disciplina, né? Nós treinarmos isso no dia a dia, nos pequenos afazeres, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, né, Tereza? No trajeto e tudo, né? Para nós começarmos a adquirir essa prática, né? Essa prática, né? Que não está muito incutida em nós ainda, né? E aí ele continua comentando, dizendo que no curso de 10 anos no Nosso Lar, somente 4 entidades conseguiram se adentrar ao Ministério da União Divina, ingressar lá. Em 10 anos, são milhares de habitantes da colônia, só 4 conseguiram. Tal é a questão esse vestibular é difícil, até comentamos isso, né? A questão da necessidade de estar isso incutido neles, dessa ordem e hierarquia. Hierarquia moral, que é a real, né? Hierarquia moral e intelectual. E na questão da ordem, da obediência a quem? A Deus, às leis de Deus, não é? E aí ele continua o comentário e continua o dizer de para o André Luiz, dizendo que, em geral, todos nós, decorridos longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Porque ele disse isso logo após a informação de que em 10 anos só 4 entidades conseguiram adentrar o Ministério da União Divina, mas que nós outros temos que reencarnar. Esses 4 que adentraram, com certeza já adquiriram o aprendizado necessário nas encarnações, porque nós lemos aqui 2 perguntas do Livro dos Espíritos, a número 132 e a 230, onde os Espíritos informam a Kardec da necessidade de encarnar, de que nós podemos sim, no plano espiritual, tal seja a nossa vontade, aprender, mas que há necessidade de encarnar sim. É para o aprendizado real, para provar para nós mesmos se nós realmente estamos aprendendo. Provar nós mesmos. Não vamos provar nada a Deus, porque Deus já sabe o que vai dar. Nós é que não sabemos. É aquilo que às vezes a gente comenta lá na nossa casa espírita. Por exemplo, você é estudante. Aí Marco Antônio está estudando. Tirou 0 em português no primeiro bimestre. São 4 bimestres, né? Tirou 0 no primeiro bimestre, tirou 0 no segundo, 0 no terceiro e vai passar de ano? Não. Mas o professor pode deixar de dar a prova a ele? Também não. Quem não sabe, quem está enganado, se iludindo, sou eu, o aluno. Então eu tenho que tirar o meu 0 para eu falar, meu Deus, eu tenho que estudar mesmo. Então daí os insucessos, geralmente nas nossas tentativas de aprendizado aqui no corpo, né? Então, nós vamos ver depois, né, Tereza, lembrando agora, no livro Missionários da Luz, a questão dos completistas, que André Luiz dá esse nome. O Espírito dá esse nome, ele completista, aqueles que conseguem cumprir aquilo que foi planejado na encarnação, que é muito difícil, né? Porque as provas estão aí para isso mesmo, para nos testar, e se o aprendizado ainda não foi real, não vamos conseguir, mas as oportunidades sempre vão surgir. Então nós comentamos isso. E aí ele dizendo que voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. E aí, Tereza, antes da gente continuar...
A gente ficou com uma dívida no Dívida, programa isso. passado. Do livro, nós citamos aí a questão da obediência. E nesses exemplos da obediência que nós demos, nós citamos o livro Memórias de um Suicida, e um daqueles personagens do livro pede, eles estão acolhidos no Hospital Correcional Maria de Nazaré, que é uma instituição criada por Maria no plano espiritual para acolher os mais infelizes, que são os suicidas. E esse hospital correcional, ele acolhe os espíritos para efeito de tratamento, uma disciplina muito grande, severa. Muito mais rígida. Muito mais rígida, porque com os mais rebeldes é necessário uma disciplina mais rígida, natural isso. E um desses personagens do livro, ele pede para vir em casa, insiste, os espíritos dizem que não, que é melhor que não, com a paciência, né? Que não, mas ele insiste muito. E na avaliação dos espíritos, foi permitido que ele viesse na teimosia dele, porque ele ia realmente aprender. E o nome dele é que nós ficamos devendo. Qual é o nome dele? Sobrenome. A gente falou Jerônimo. Acertamos o nome. Né? Jerônimo o quê? De Araújo Silveira. Então tá. Era o irmão Silveira. No livro era chamado de irmão Silveira. Mas tem esse nome. Isso, eu estava confundindo que era Jerônimo no livro, então não é, irmão Silveira. Não, no livro tem Jerônimo de Araújo Silveira. É que o Camilo costuma falar Silveira. Silveira, então tá. Já era íntimo. E o personagem, vamos dizer assim, principal do livro, daquele magote de espíritos suicidas, que é o Camilo, que é quem dita o livro, supervisionado pelo Dr. Bezerra de Menezes, na psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? O Camilo Castelo Branco, que foi o escritor Camilo Cândido Botelho. Esse personagem, o Camilo Castelo Branco, ele é o último. As reencarnações vão ocorrendo, né, Tereza? Eles vão tendo aprendizado, mas ele é o último a querer reencarnar. É muito interessante. A gente até brincava lá no centro, a Maria está pedindo para você vir, apaga a luz e vem embora. Apaga a luz e fecha a porta. Mas por quê? É interessante isso. Isso lá está entendido, esse entendimento tem no livro. Coragem, né? Porque ele está sem coragem, porque ele estudou, aprendeu e viu que realmente ele vai ter que fazer. Ele não vem enganado, ele vê o que ele vai ter que resgatar, começar o resgate dele pelo erro, dele perante a lei, pela rebeldia. Então ele tem medo, e ele é o último a vir. No fundo, que ele nem quer. Foi o mesmo sentimento que o levou ao suicídio, porque ele ficou com medo de como ele ia sobreviver, porque ele era escritor. Ele ficou cego, ele teve medo de passar fome, de ter necessidade. E parece que o mesmo sentimento, ainda porque ele foi o último a querer vir voltar a reencarnar. Mas, enfim, então, esse é o problema do seu amigo Castelo Branco. Então, foi isso que nós comentamos, mas antes de nós prosseguirmos, vamos já nos atentar ao que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em que Kardec coloca um dizer de Jesus assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no Evangelho ele faz uma pergunta aos espíritos, espera que eu vou achar aqui. Necessidade da encarnação. Nesse capítulo tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, ele coloca aqui no Evangelho, que é respondida por São Luís. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A resposta é a seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, uma ação material é isso. Nós estamos aqui, né, num meio em que vamos sofrer a influência do meio diretamente todos os dias, começando pelo nosso corpo. Né? E aí ele continua: é-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então,
o livre-arbítrio, está incutido nisso. Porque com a influência do meio, eu vou ter que usar do meu livre-arbítrio, da minha vontade, exercer aquilo, do que eu posso ou do que eu devo fazer, não é? Então é isso, a Kardec responde, é muito interessante a gente colocar esse raciocínio do que ele está falando aqui, porque ele acabou de fazer uma comparação daqueles quatro entidades que entraram na união divina, né? E quase toda a população que tem que reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento, que é o que São Luís está respondendo aqui a Kardec, né? A necessidade também do desenvolvimento nosso, que se passa pelas provas. Então, continuando aqui, qual é o parágrafo? 12º. 12º. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Então, Lísias está informando a ele que quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral, como o André Luiz o foi, se revelam aptos a receber cooperação fraterna. O que quer dizer isso, Tereza? Nem todo mundo está apto? Por que foi resgatado então se não está apto? O que ele vai explicar agora nesse parágrafo é o fluxo das internações em nosso lar. Né? Ele vai começar a explicar para a gente quando aqueles espíritos que já estão aptos, que o que quer dizer isso? Já estão arrependidos e já estão interessados na própria melhoria, eles estão aptos. Porque, caso contrário, eles continuam blasfemando e se revoltando contra Deus, contra a natureza, contra tudo e todos nas regiões inferiores. E aí ele vai, nesse parágrafo, o Lísias vai explicar para o André Luiz como é esse fluxo no caso de internações em nosso lar. Então, ele já vai começar por aí. Aqueles que já estão um pouco mais equilibrados, né, para receber a cooperação fraterna, eles ficam no Ministério do Auxílio, que é o caso do André Luiz. Ele vai ficar albergado no Ministério do Auxílio. É dali que, por um tempo, ele vai aprender o que é a vida espiritual, vai reaprender, né? Porque ele já sabia, porque ele veio de lá. Mas ele vai reaprender o comportamento, as regras, a ordem, no caso da colônia Nosso Lar. Então, todos aqueles que já estão aptos nesse sentido, já estão arrependidos, não estão revoltados, já estão com interesse na melhoria própria, e esses são os aptos a adentrar a colônia. Mas mesmo aí dentro, tem a questão de onde você vai ser localizado, porque ele mesmo agora vai continuar e vai explicar. Não é? Então interessante. Porém, quer dizer que nem sempre nós estamos aptos a receber as bênçãos de Deus? Bênção de Deus em todos os lugares, porque qual é o lugar do universo que não é abençoado por Deus? Não existe. Mas e a aptidão para receber? O problema é a gente as medicações que vêm do plano espiritual. A gente é que abdica da paternidade, a gente é que sai, né, vamos dizer, do campo divino, entre aspas, e se afasta. Por exemplo, vamos colocar então essa questão de aptidão, receber cooperação. Por quê? Cooperação fraterna é o que os espíritos fazem conosco o tempo todo, não é? E vamos colocar isso na questão do passe, né? É uma cooperação fraterna, aptos a receber. Será que sempre nós estamos aptos a receber o passe? Então, nós pegamos aqui um exemplo no livro Missionários da Luz, em que uma irmã foi a uma instituição procurar ajuda, né? E ela procurou ajuda por um problema que ela estava passando e tal, e foi lá tomar o passe. E o André Luiz está questionando a questão do passe e tal, e perguntou a ela assim, imaginemos essa irmã que veio aqui tomar passe sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa
e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim receberia o benefício dos passes libertadores? Na hora que ele perguntou, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ela estaria apta? Aí o instrutor responde a ele, se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, sem religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Então, interessante, né? Não precisa ter religião, mas tem o sentimento reto, ela receberia o benefício, mas não obstante menor, pela incapacidade dela de recepção no raciocínio. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Então, a questão da aptidão de receber depende única e exclusivamente de nós. Sim. Não é? Que é o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo. Só entra na colônia quem está apto a receber. É. Quem não está apto ainda, quem no caso, né, da colônia, quem ainda está rebelde, quem ainda está com raiva, com mágoa, com ódio, não vai poder entrar na colônia, não é? Não vai poder receber, muito menos no Ministério do Auxílio. E aí ele vai, não é, continuar. Ele vai continuar aqui. A explicar como é essas internações na colônia. Quem está apto a receber vai para o Ministério do Auxílio. Mas, quando se mostra refratário, quando a pessoa não está com toda essa boa vontade de melhoria, ele vai dizer que ele vai para outro lugar. Aí ele continua assim. Vou repetir para a gente não perder o raciocínio, né? Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Sim. Não é? Aí é enfermaria. Exatamente, que é onde o André Luiz parece que vai trabalhar. Vamos dar um spoiler aqui, parece que ele vai trabalhar lá. Então, é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Teresa, no capítulo 25, está aqui, buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. No item 5, Allan Kardec bota assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Está muito direta essa mensagem aqui na questão do auxílio, né? Na questão de depender único e exclusivamente de nós, que foi o que aconteceu com o André Luiz no umbral, não é? À medida que ele relata mesmo, que ele viu que existia um poder criador maior, ele começou a ajuda do Clarencio se fez real para ele. Se fez real. Ela nunca esteve ausente, mas ele nunca só conseguiu... Tanto que ele fala, eu sempre estive aqui. Ele só conseguiu ver depois dessa mudança mental. Depende única e exclusivamente sempre de nós. Não é? Mas, meu Deus, eu estou sofrendo tanto. Está aqui assim... Aí a doutrina é a doutrina consoladora. É aquela que nos explica. E pela explicação nos consola. Né? Mas temos que aceitar também a consolação, não é? Com certeza. Então, continuando. Se revelam proveito, esses que foram por Ministério da Regeneração, né? Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência.
para futuras tarefas planetárias. O próprio André Luiz, Isso. ele logo depois vai trabalhar nas câmaras de retificação. Depois, para ele poder escrever para nós, ele foi admitido no Ministério da Comunicação, com certeza. Ele já começou a trabalhar, porque é do Ministério da Comunicação que parte toda a comunicação entre os encarnados e desencarnados. A gente vai ver que muitos médiuns, estejam eles ou na casa espírita ou em igrejas evangélicas ou católicas, porque a gente já comentou que a mediunidade ela não é possessão do espiritismo, não é? Então, muitos médiuns... Não é patrimônio do espiritismo, não é patrimônio, não é possessão, a gente não é dono da mediunidade. Alguns espíritos, no livro Os Mensageiros, partiram de nosso lar com a tarefa, com a missão da mediunidade. E eles provavelmente vieram do Ministério da Comunicação, porque fizeram cursos para isso. Então, é como o André Luiz está dizendo, à medida que o espírito em nosso lar se esforça em trabalho, em solidariedade, ele vai melhorando a própria posição. É como numa empresa. Muitos são admitidos em trabalhos bem, vamos dizer, bem humildes, bem iniciais. Eu tenho exemplo disso na própria família. O meu pai, ele começou como boy. Boy, né? Antigamente se falava que era boy, agora é auxiliar de serviços gerais. Aumentou o nome. Ele servia café, limpava no banco. E ele terminou como gerente. Ele foi aposentado como gerente bancário. Por quê? Ele se esforçou muito, ele estudava à noite, trabalhava de dia, ele fez faculdade, não é? De contabilidade, ele se esforçou muito e ele conseguiu, né, sair de uma função. Não estamos desmerecendo função alguma, porque todas são necessárias. Mas ele galgou o próprio progresso. Então, ele começou, né, honradamente, e por ter feito um trabalho muito bem feito enquanto auxiliar de serviços gerais, mas ele quis progredir, porque a lei do universo é lei de progresso. Tudo é necessário, mas se você pode se esforçar para conseguir uma posição melhor, foi o que ele fez. E é isso que acontece em nosso lar. Como a gente viu no programa passado, o Lísias fala para ele, nenhuma condição de destaque aqui é concedida a título de favor. Então, ninguém vai trabalhar no Ministério do Esclarecimento, no Ministério da Comunicação, no Ministério da Elevação, sem se esforçar, sem trabalhar. Não é? É muito importante que a gente tenha a noção de que isso acontece lá e deveria acontecer aqui também. E é bom nós sempre frisarmos, toda vez que nós falarmos esse verbo, esforçar, é bom a gente frisar que esse esforço é esforço íntimo. Lá não tem que carregar peso, não tem que botar nada nos ombros, não é isso, é o esforço íntimo. Quando o André Luiz vai começar o trabalho dele, nós vamos ver na enfermaria, é o esforço íntimo que ele faz para ir lá. Né? Isso aí é muito importante a gente frisar isso. Mas no próximo programa a gente continua esse raciocínio do esforço. Do esforço, né? Do trabalho. Né? Vamos terminando aqui, agradecendo a todos os ouvintes pela companhia, mandando um abraço especial sempre pro Jonas. Jonas, tu tá cheio de abraço, hein? Lá do Vicente Moretti, né? Todos os companheiros da nossa casa espírita que nos ouvem, que Deus possa continuar nos amparando. A paz para todos. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.